Olá, sejam muito bem-vindos à aula 3 do curso Organização de Eventos Culturais Seguros. Eu sou Silvia Machado, estou aqui mais uma vez e a gente vai tratar hoje sobre recursos orçamentários, captação de recursos e tudo que você precisa saber sobre como você captar recursos, fundo financeiro, para você realizar o seu evento, tá? Esse curso, que se chama Curso de Organização de Eventos Culturais Seguros, ele tem como objetivo capacitar profissionais que atuam na área da cultura e buscam aprimorar o seu conhecimento para a execução de eventos e projetos com atenção aos itens de segurança e de forma organizada. Esse curso, ele está sendo oferecido gratuitamente, porque ele foi aprovado no edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, que é a CECEL, na categoria Ações Formativas e Áreas Técnicas. Esse projeto é uma proposição da Lorena Boaventura e conta também com a parceria da Prefeitura de Juína e da Casa do Extintor. Então, pessoal, aproveitem bem toda a programação desse curso, módulo online, módulo presencial, que está bem bacana. Como a gente está fazendo, né, como de rotina, aqui embaixo no campo da descrição vai estar a minutagem com as temáticas da aula, tá? Então, se você não puder assistir a aula inteira do início ao fim, você tem ali como se organizar para você assistir os tópicos que é do seu interesse e que você precisa voltar, né, para dar continuidade. Eu vou compartilhar aqui o conteúdo da aula de hoje para a gente iniciar, que está bem, bastante coisa para a gente tratar. Então, hoje a gente está trabalhando a aula 3 e eu inicio falando um pouco sobre captação de recursos. Quando a gente fala sobre eventos, orçamento, não tem como a gente desconsiderar a dificuldade e também a habilidade que a gente precisa ter. Tanto para você ter conhecimento de onde captar esse recurso para esse evento e como fazer de forma que você não volte para casa sem aquele contrato de patrocínio. Então, vamos lá. Uma das formas de captação de recursos para projetos, mas o meu é um evento, o seu evento ele pode estar dentro de um projeto, e ele é um projeto também, a partir do momento que você tem um planejamento de como você vai organizar a execução desse evento, você tem um projeto, você tem uma data, você tem um cronograma, você tem um teto orçamentário, você tem um projeto. E você pode escrever esse projeto, dependendo do tipo de execução, linguagem cultural, você pode escrever numa lei de incentivo à cultura, que se chama fomento cultural, uma modalidade fomento cultural indireto. A lei de incentivo à cultura, ela é um mecanismo de fomento indireto por meio de renúncia fiscal oferecida por um órgão público, que pode ser o governo federal, o governo estadual, se seu estado executar essa modalidade de fomento à cultura, né, esse fomento indireto, ou o governo municipal, que também algumas prefeituras executam, sim, por meio de renúncia fiscal do ISS. E essa modalidade de renúncia fiscal necessita que você cadastre o seu projeto numa plataforma disponibilizada por esse órgão, ou seja, se é o governo federal, a Lei Rouanet, se é o governo estadual,
Normalmente é a Secretaria de Cultura que está promovendo. Então, você cadastra o seu projeto ele passa por uma análise, e sendo aprovado, previamente aprovado, pela comissão do governo estadual ou do governo federal, no caso, o Ministério da Cultura e as suas secretarias responsáveis, o seu projeto está apto para você captar recursos por meio das empresas patrocinadoras. No caso da Lei Rouanet, que é a lei federal, pessoa física pode patrocinar e pessoa jurídica que exercem a modalidade de lucro real no seu sistema contábil, tá? Então, assim, a empresa ou a pessoa física, ao invés de pagar todo o seu imposto de renda ou ICMS ou ISS ao governo, o contribuinte pode optar por destinar uma pequena parte, um percentual desse montante de imposto e destinar para uma ação cultural que ele queira, tá? Eu estou dando essa passada geral, mas tem várias nuances aí, o percentual que cada um pode, o que pode ser patrocinado, o que não pode, o que patrocina 100%, o que patrocina até 60%, 40%. Então, é importante estar atento a essas nuances, que é sempre a instrução normativa daquele ano, que é a bíblia de como você cadastra um projeto, o que pode fazer, o que não pode fazer, tá? Então, o fomento indireto, ele significa o seguinte: o órgão de cultura não repassa o recurso direto no momento da aprovação do projeto. Caberá à empresa incentivadora a autonomia de patrocinar ou não o projeto aprovado. Então, assim, muita gente acha que projetos aprovados na Lei Rouanet foi o governo que passou o recurso. Não. O que a gente faz é ir lá cadastrar o projeto. O projeto passa por uma análise técnica, né? Ali, identificando se você preencheu tudo, se está dentro do segmento cultural que você precisa captar, se a planilha orçamentária está de acordo com o mercado e tudo mais. Então, assim, o governo que está executando a lei de incentivo, ele analisa tecnicamente. Mas quem fala, eu vou patrocinar, eu não vou patrocinar, é a empresa patrocinadora. Então, está aqui, ó, o projeto autorizado pelo órgão de cultura incentivador, pode ser o governo federal, está aqui, ó, seu projeto foi aprovado. Aí você sai em busca da empresa patrocinadora, que é ela que tem autonomia da decisão, se ela vai patrocinar ou não. Ela aceitando o seu projeto, ela repassa o recurso financeiro para você, para a conta do projeto, que o governo abre essa conta, né? Então, tem todo um mecanismo ali de transparência, também acompanhamento. E essa pessoa, esse patrocinador, essa empresa patrocinadora, recebe o benefício fiscal no ano seguinte, tá certo? Então, assim, só reforçando um pouco mais sobre fomento indireto. Aprovou o projeto, você bota o seu projetinho no braço e vai bater na porta das empresas patrocinadoras, apresentando e defendendo ali o seu projeto e captando patrocínio, tá? O exemplo que eu trouxe, né, de uma possibilidade de lei de incentivo é a federal, que é a Lei Rouanet. Ela lançou a Instrução Normativa de 2024, que é a Instrução Normativa número 11, e o sistema fica aberto de 1º de fevereiro a 31 de outubro, todos os anos, para que você possa cadastrar o seu projeto na plataforma Salic. E ali, eles analisarem o seu projeto, você
captar uma parte inicial do recurso e conseguir autorização para captar o projeto, o recurso inteiro do seu projeto ali com as empresas que você vai procurar, tá? Então, vamos lá. Outra modalidade é o fomento direto. Então, a gente passou pelo fomento indireto, agora a gente vai entrar no fomento direto. Lá no fomento indireto, a gente viu que primeiro você precisa cadastrar o seu projeto numa plataforma da lei de incentivo, ela vai passar por uma análise, sendo aprovado, você tem a autorização para captar o recurso nas empresas patrocinadoras. No fomento direto, que acontece por meio dos editais e das chamadas públicas, isso não acontece. Você cadastrou o seu projeto, a comissão aprovou o seu projeto e está dentro do número de vagas disponíveis para aquela premiação, você recebe o recurso e pode iniciar a execução do seu projeto. Por exemplo, a CCEL, ela é uma das maiores fomentadoras de projetos culturais que a gente tem no território do estado do Mato Grosso. Então, quando ela abre os editais, como por exemplo esse curso, ele é proveniente de um edital aprovado, de um projeto aprovado num edital da CCEL, o Viver Cultura. A CCEL abre as suas inscrições, disponibiliza os seus editais, a sua plataforma de inscrição, a gente escreve o projeto, é passado por uma análise mediante os critérios de avaliação que já estão descritos no edital. Então, se o seu projeto se enquadrou, conquistou uma boa pontuação, você recebe o recurso e você inicia o seu projeto sem que você tenha que convencer empresas patrocinadoras a patrocinar o seu projeto, o seu evento, o seu festival, as suas oficinas, o seu curso online, seu espetáculo de teatro, enfim. Então, essa é a diferença do fomento à cultura direto para o fomento indireto, tá? E acontece também um tipo de fomento que ele é meio híbrido, sabe? Ele é direto, indireto. O que acontece? As grandes empresas privadas que recebem o incentivo do governo federal, governo estadual, elas promovem, até com o objetivo de dar mais transparência, o processo seletivo para patrocínio dos projetos que estão cadastrados e aprovados na Lei de Incentivo à Cultura. Por exemplo, a Petrobras, ela está com um edital aberto que fecha no dia 8, fecha na data de hoje. Então, o que acontece? Ela abre esse processo seletivo, você tem um projeto lá que já está cadastrado na lei de incentivo, você cadastra esse teu projeto, as ações do seu projeto, lá na plataforma da Petrobras. Passando pelo processo ali de análise das propostas, por meio dos critérios e os objetivos que foram colocados no chamamento da Petrobras, ela pode sim patrocinar o seu projeto. Aí, só que ela vai receber o benefício fiscal, né? Porque esse recurso não sai do recurso próprio dele, é um fomento direto, especificamente, porque ele passa pelo fomento indireto. Esse projeto ele precisa estar cadastrado na lei de incentivo para você receber esse patrocínio. Então, isso faz com que essas grandes empresas tenham um protocolo, né, e uma certa transparência para patrocinar, e não ficar só patrocinando aqueles projetos que a pessoa tem acesso ao diretor de marketing e tudo mais. Então, isso gera uma maior democratização de acesso ao recurso do patrocínio
por exemplo, da Petrobras. Então, outras empresas também utilizam essa mesma modalidade de abrir chamamento, mas não é para fomento direto, para fomento indireto. Esse projeto precisa estar cadastrado numa lei de incentivo. Tá? Então, muita atenção, que às vezes você vê lá, um edital BNDES, edital Petrobras, edital cultural, e acha que é só cadastrar o projeto lá na plataforma. Não. Você precisa cadastrar, se o teu projeto já estiver cadastrado numa lei de incentivo, é só cadastrar na plataforma da Petrobras, ou de qualquer um desses grupos que lançam esse tipo de edital. E, se seu projeto não tiver, você precisa cadastrar lá, e esse mesmo projeto, com esse mesmo nome, esse mesmo formato, precisa ser cadastrado posteriormente na lei de incentivo que esse patrocinador recomenda, né? Lei Rouanet ou lei estadual, depende. Onde você pode buscar informações sobre os editais que estão abertos? Eu uso muito Prozas, o site do Prozas, e ele é bom porque quando você se cadastra, você pode cadastrar ali alertas que vão direto para o seu e-mail, então você abre algum evento, algum edital do seu interesse. Por meio desses alertas, você vai saber que vai chegar no seu e-mail. Então, eu gosto muito dessa plataforma. Tem outras plataformas que eu uso, mas ultimamente eu tenho utilizado mais essa, tá? É possível captar recurso também em fundos públicos e órgãos do judiciário. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério Público, o site do Ministério, tem lá para você cadastrar o seu projeto cultural no banco de projetos. E ali no banco de projetos, quando tem algum recurso proveniente de algum TAC, que são esses recursos provenientes de multas, o Ministério Público ele pode sim destinar esse recurso para um projeto cultural. O Instituto Saberes, que é um apoiador cultural desse projeto, já captou patrocínio e apoio do Ministério Público justamente por meio desse banco de projetos, da apresentação de projetos ao Ministério Público, à Justiça do Trabalho, e isso repercute em uma boa captação de recursos para a execução de projetos, tá? Só que você precisa verificar se o objetivo do órgão está alinhado ao seu projeto. Então, assim, alguns órgãos, eles fomentam muito ações educativas, ações socioculturais, então precisa estar alinhado ali com os objetivos do seu projeto, tá? Se o seu evento, ele tem um cunho, assim, educativo, literário, social, é possível, sim, você conseguir recurso por meio desses fundos públicos e pelos órgãos do judiciário. Aí tem o Fundo para Infância e Adolescência, Fundo do Idoso, os fundos de cultura dos municípios, eles são voltados também para difusão, ou seja, é aquele recurso que sai para fora ali daquele órgão, né? Da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Assistência Social. Então, é possível, sim, a Secretaria de Cultura aí da sua localidade, por meio do recurso do Fundo de Política Cultural, se ela tiver, patrocinar o seu evento por meio desse recurso, se seu evento estiver alinhado com as diretrizes do fundo que você pretende captar esse recurso, tá? Então, isso é uma possibilidade, é real, você pode procurar o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal da Infância, do Idoso, e perguntar como é que eu faço para apresentar um projeto para captar recurso para essa ação que eu vou desenvolver, para esse evento, como é que faz? E ali você descobre o caminho, como você
sensibiliza os conselheiros que estão ali apresentando os resultados, o seu projeto, o seu evento, e quanto de recurso você precisa e como eles podem apoiar, tá? Outra situação são os convênios e emendas parlamentares. Os convênios firmados com os órgãos públicos, eles são realizados, em sua maioria, por meio de chamamento para realização de convênios, que pode acontecer por meio da publicação de editais ou parecer, ou portaria expedida pelo órgão, que identifica a demanda, analisa as entidades disponíveis na localidade, o seu portfólio e o seu orçamento viável para prestação de serviço. Na área da cultura, pode ser feito eventos, sim, para convênios para ocupação de espaços culturais, para a gestão de espaços culturais. O convênio, diferente do apoio, né, do Fundo Municipal de Cultura ou do Fundo de Cultura, a diferença é que o convênio ele demanda uma recorrência de uma atividade. Então, assim, abrem convênios para apoiar e receber propostas de entidades culturais que vão fazer a gestão de um museu do município, ou vai cuidar da parte educativa da biblioteca, por exemplo. As atividades que vão acontecer ali, as atividades artísticas, ou um convênio para exibição de filmes, requer uma rotina de algo que vai acontecer mensalmente ou semanalmente, por um determinado tempo. Então, é importante, nesse caso, firmar um instrumento que garanta ali que ambas as partes tenham um comprometimento e a transparência para executar aquela atividade em recorrência. Agora, se é um evento pontual, um projeto pontual que você precisa de apoio, você pode recorrer aos fundos, ao fundo municipal, ou até mesmo do apoio ali direto da secretaria, né, ou apresentando essa proposta a um órgão do judiciário. Outra situação são as emendas parlamentares, são recursos do orçamento público, legalmente indicados pelos membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais para finalidades públicas, geralmente relacionado ao interesse temático e eleitoral de cada parlamentar. Então, você tendo uma indicação de uma emenda parlamentar, o que você precisa fazer? Cadastrar essa tua proposta, esse teu projeto, que tem essa indicação de emenda, lá no sistema da Secretaria de Cultura, por exemplo, se for uma emenda direcionada à cultura, e ali ter toda a tramitação até o pagamento e a destinação desse recurso. Aí, assim, recebeu o recurso, você inicia a execução do seu evento, do seu projeto, do evento que você cadastrou ali, tá? As emendas parlamentares, eu não sei se ainda pode, mas muita gente também utiliza para pagar shows, né, para eventos de grande portes. Então, assim, verifica certinho as possibilidades aí do seu estado e você pode sim procurar os parlamentares para captar esse recurso, tá? Outra situação que na área dos eventos funciona e muita gente executa são as vaquinhas virtuais, o financiamento coletivo, né? Que é quando várias pessoas que se identificam com um projeto, um sonho, um propósito, resolvem apoiar financeiramente, livremente, para que esse evento, esse projeto se realize. Ele é baseado na economia colaborativa e tem como premissa que juntos todos podem conquistar os seus objetivos, tá? Cada site, existem vários sites que é possível promover o seu financiamento coletivo. E cada um tem um tipo de cobrança e taxa. Então, tem a modalidade tudo ou nada, significa que quando você coloca uma meta e
dentro de um determinado prazo. Se você não conseguir aquele recurso total de uma meta que você estipulou, esse recurso é devolvido automaticamente para todo mundo que fez a doação. Tem a modalidade flex, que você pode receber o valor que arrecadou, bater na meta ou não, e tem a modalidade recorrente, que permite que você receba doações contínuas durante toda a realização do seu projeto ou ação, e não ter uma campanha pré-definida, ela é mais voltada para a sustentabilidade de uma instituição, de uma ação, de um tratamento de saúde, enfim. Então, você precisa verificar qual dessas modalidades é melhor para a captação que você precisa fazer, tá? Então, tem aqui alguns exemplos de sites que desenvolvem as vaquinhas coletivas. Aí tem o Benfeitoria, que envolve ali diversas campanhas. Eles apoiam muito projetos ligados a eventos, cultura, mas também de áreas sociais. O Catarse também tem uma taxa um pouquinho mais alta, mas também recebe campanhas de projetos, ações empreendedoras, ações culturais, campanhas sociais. O Evoé também tem um perfil mais voltado ali para o empreendedorismo, também para projetos e sonhos voltados ao empreendedorismo, cultural, e também ações pontuais. O Vaquinha é mais voltado para campanhas assim que tem um grande apelo social, então de ajuda, de saúde, de pessoas que perderam coisas em suas casas, seus móveis em desastres e tudo mais, tá? Então verifique qual que é o melhor, qual que é o perfil, qual que é o seu perfil para você realizar seu evento, seu projeto, e pode utilizar uma dessas plataformas para você captar o recurso. Lembrando que tem prestação de contas, se teu projeto tiver numa lei de incentivo e você lançar uma captação de recursos dessa forma, ele precisa entrar ali como uma possível captação, e você precisa ter os dados de cada um que doou, enfim, tem uma burocracia maior ali, no caso, se o seu projeto estiver vinculado a uma lei de incentivo, tá? Então, cuidado. Pode acontecer também apoios diretos, doações a projetos e ações comunitárias. O apoio direto a projetos acontece quando a empresa destina um recurso financeiro próprio, produto ou serviço que contribuirão para a realização de um projeto cultural com ou sem contrapartida de marketing, ou seja, com inclusão ou não da logomarca da empresa nas peças de divulgação da ação ou do projeto. No caso de apoio em forma de produto ou serviço, é caracterizado como permuta, tá? Apoio direto pode ser financeiro, produto ou serviço. Ou seja, um exemplo que a gente está vivendo aqui. O apoio cultural desse projeto é o Instituto Saberes. Por quê? Porque ele está cedendo o espaço da plataforma no YouTube dele, para que a gente possa utilizar e alocar os vídeos, que a gente possa utilizar para enviar os links. Então, assim, o Saberes, ele entra como um apoio cultural. A Prefeitura de Juína, ela está cedendo um espaço para a realização de uma atividade presencial desse projeto. Então, ela também entra como apoio. Nesse caso, a gente inseriu a logomarca dessas duas instituições aqui no nosso material.
tá? Então, apoio. Os apoios não são a principal fonte de recurso de um projeto. Eles ajudam nas pequenas demandas do projeto, mas não atuam com o maior grau de notabilidade. As empresas que destinarem o volume financeiro essencial para a execução do projeto, que poderá estar previamente definido em cotas de patrocínio, é quem deve ser considerada a patrocinadora do projeto. Nesse caso nosso aqui, como se trata de um projeto aprovado num edital que foi realizado pela Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer do Estado do Mato Grosso, que é a CECEL, eles entram como realizadores, tá? Por quê? Porque eles estão executando um recurso proveniente do recurso deles, ou pode ser proveniente do governo federal, se for uma lei Paulo Gustavo, se for uma lei Aldir Blanc. Como aqui o recurso é exclusivo da CECEL, então tem a realização do edital e a logomarca da Secretaria Fomentadora, tá? Então, assim, em alguns casos vocês podem ver lá na logomarca, né? Produção, execução, realização, ali é onde está o posicionamento de quem está fomentando, de fato, aquela ação, tá? Então, realização nesse caso aqui, é a secretaria. Agora, se esse projeto tivesse numa lei de incentivo, fomento indireto, aí sim, captamos recurso com a Casa do Extintor, por exemplo. Aí eles aparecem como patrocinador se o recurso que eles aportarem para a execução do projeto for um recurso que seja essencial para a execução do projeto, tá? Aí algumas diferenças, né? Doação. Doação é uma transferência definitiva, irreversível de numerário ou bens em favor de um projeto cultural ou um evento, sem contrapartida promocional. Então, se eu doei, não deve falar no microfone agradecimento a fulana de tal. No caso de doação, não. A lei de incentivo, ela até proíbe isso se a pessoa destinar o recurso no formato de doação. Você não pode dar visibilidade a essa pessoa, na logomarca, não pode. Apoio. Apoio é a transferência definitiva e irreversível de numerário, produto ou serviço em menor expressividade econômica em favor de um projeto cultural com ou sem contrapartida de marketing. No apoio, você pode ou não dar visibilidade ao marketing, né, de quem apoiou. Isso demanda acordo. Então, se a pessoa está apoiando, é importante, se for uma empresa, é importante que você dê a visibilidade de marca ali de acordo com a modalidade dela. Então, se é apoio, todo mundo sabe que ela ajudou, né, com menor expressividade econômica ou de bens, a realização daquele projeto cultural ou daquele evento. Agora, patrocínio ocorre quando uma empresa ajuda a financiar, por meio de recurso próprio ou lei de incentivo, um evento ou uma entidade não lucrativa e oferece apoio em troca de propaganda ou outro benefício. Ambas as partes envolvidas saem beneficiadas com o patrocínio. A empresa que promove o evento recebe valores monetários para poder atuar. E a empresa patrocinadora recebe publicidade, notoriedade, em alguns casos até mesmo incentivo fiscal. Então, muitas empresas patrocinam do seu recurso próprio, do teu departamento de marketing, não necessariamente porque ele vai ter um benefício fiscal,
principalmente se o projeto que ele vai patrocinar não está cadastrado ou aprovado numa lei de incentivo, tá? Então, assim, ele pode receber incentivo fiscal ou não, mas ele precisa receber, ter como contrapartida, o patrocinador, a visibilidade da marca dele, conforme acordado nas cotas de patrocínio, tá? Outra possibilidade, que isso acontece mais em pequenas ações, ações pontuais de bairros e instituições sem fins lucrativos, que são as ações comunitárias de captação de recursos, que pode ser uma campanha de doação com recurso ou produtos, pode acontecer rifas. As rifas nas instituições, elas servem também para garantir a sustentabilidade daquela instituição. A sustentabilidade material, a sustentabilidade do seu corpo técnico. Então, rifas também são utilizadas. Vendas de camisetas, canecas e outros itens personalizados da instituição ou do projeto. Isso também é uma ação de captação de recursos. Algumas instituições passam o livro de ouro, instituições formadas por seus integrantes mais tradicionais, mais antigos, têm o hábito ali de passar o livro de ouro, folias de reis, grupos tradicionais têm esse essa rotina, né, nas suas ações, passar ali o livro de ouro. Pode desenvolver bazar, bazar também é uma forma de captação de recurso, venda de produtos alimentícios com valor agregado. Então, algumas instituições fazem ali pasteladas, pizzas, salgadinhos, ou vende outros produtos alimentícios ali com valor agregado em prol de alguma ação daquela instituição, um evento ou algo que possa ser realizado. As igrejas de bairro costumam captar recurso com venda de produtos com valor agregado. Bingo, jantares e outros também servem para captar recurso para garantir aí a realização de um evento pontual ou da sustentabilidade dessa instituição, tá? Então, isso também entra como uma possibilidade de captação de recurso. Aí agora vamos falar um pouco sobre marketing cultural e cotas de patrocínio, tá? Cotas de patrocínio. As cotas de patrocínio correspondem a pacotes com preços e benefícios distintos destinados às empresas que desejam vincular sua marca ao evento ou projeto proposto. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma cota de várias cotas, né, de patrocínio de grande porte, para vocês verem a força que tem, né, essas cotas de patrocínio e como elas atuam ali na configuração daquele evento e daquela ação. Trouxe aqui, por exemplo, o Big Brother, que é o maior captador de recurso financeiro que tem hoje na TV aberta. Não tem outro programa que chegue perto do que esse programa capta de recurso, tá? Então, assim, olha como é que eles dividem ali as cotas de patrocínio, né? Então, tem aqui, ó, as cotas comerciais voltadas ali para as ações. Então, cota Big, Mercado Livre, Stone, Seara. A cota Big, ela participa de várias ações do programa. Prova do líder, prova do anjo, festa e tudo mais. Cota Camarote, aí tem aqui as empresas que também patrocinam que também participam, né, das festas, das provas, das ações que acontecem no programa. E assim, aparece também lá no Globoplay, quando você clica no vídeo,
aparece também em tudo que é lugar que é falado desse programa na internet. Então, assim, tem ali as cotas principais, né? Top de 5 segundos, aí tem ali, ó, 43 milhões do top de 5 segundos. Aí tem ali Pantene, iFood, Ademicon e a cota Brother, que tem ali, ó, 20 milhões, é, que também aparece essas empresas, né? E outras empresas, Latam, McDonald's. Aí eles dividem também a cota do prêmio, 45 milhões para a Stone, ou seja, na verdade, eu acho que ele está colocando aqui o valor da cota, agora eu não sei se é o percentual, aqui está escrito o valor da cota, então 45 milhões, ou é o percentual disso daqui? Acho que é mais ou menos isso, acho que é o percentual. Então, tem ali quem é o responsável pelo prêmio, é a Stone, o almoço do anjo, sempre é o Mercado Livre que vai estar em evidência, o mercado do BBB, sempre é a Electrolux, o cinema é o cinema da Oi, a turbinada do líder é o Kawai, então, assim, e as cotas de segmento? Então, cabelo é a Pantene, tá na mesa é a Delícia, a Nestlé, lanches é o iFood, desodorante é o Rexona e automotivo é a Chevrolet. Então, assim, ela divide por segmento, por ações que vai acontecer dentro do programa e as cotas gerais que aparecem em tudo, que é essa primeira aqui. Um outro exemplo, que é uma empresa de eventos esportivos, são cotas de porte menor, e tem ali o que ela se compromete. Então, tem ali a cota ouro, que é de 50 mil, logomarca central nos uniformes dos competidores e nos materiais de marketing, nome e logo nas medalhas e troféus, estande maiores, a cota prata, né? Tem duas cotas ali de 20 mil, logomarca, média nos uniformes dos competidores e nos materiais de marketing e distribuição de brindes. Cota bronze, duas cotas disponíveis de 5 mil reais, logomarca menor nos uniformes dos competidores e nos materiais de marketing. Então, é importante você estabelecer a quantidade de cotas, o valor de cada cota, e o que você vai oferecer de contrapartida de marketing para essa empresa que fechar contigo essa cota. Outro exemplo aqui, ó, de cotas de patrocínio. Esse é para um evento corporativo, um evento de feira. Então tá lá, ó, cota de patrocínio, pacote diamante, pacote ouro, pacote prata, pacote bronze, e ali ele vai determinando as vantagens que cada pacote desse vai ter. Nesse caso aqui, nesse print que eu tirei, não veio os valores. Eu trouxe para demonstrar os benefícios que as empresas vão ter na escolha desses pacotes, tá? Para solicitar patrocínios, é importante elaborar um projeto visualmente atrativo, objetivo e com destaque às informações de interesse do patrocinador. A recomendação é que você desenvolva uma proposta específica para cada empresa que for solicitar o patrocínio, pois cada empresa tem o seu perfil de contrapartida e diferentes possibilidades financeiras. Neste caso, conhecer o perfil da empresa é fundamental e sua missão, os critérios que contribuem para a sua responsabilidade social e principalmente o público-alvo consumidor da empresa. Desenvolver uma proposta personalizada aumenta as chances da empresa perceber que o valor do seu projeto está alinhado às expectativas e aos objetivos da empresa. Um exemplo que eu acho que vocês já tiveram acesso
na aula do Adriano, ele apresenta alguns exemplos de eventos da Prefeitura de Juína. A gente fazia chamamento, né, para patrocinadores, e tinham duas coisas ali que eram específicas para o evento, que era o bolo a metro do município, do aniversário do município, e a biblioteca itinerante. Então, a gente não ia lá com cota, ouro, prata, tarará. Não, a gente apresentava o patrocínio específico para aquela atividade. E justamente para as empresas que já tinham na sua filosofia o apoio a instituições educativas, o fomento à leitura, a ações que promovessem ali ações educativas com crianças e adolescentes. Então, normalmente, as cooperativas de crédito já tinham no seu escopo de prioridade ações educativas. Então, a gente montava a proposta orçamentária, proposta específica de patrocínio, justamente para essas empresas, tá? Então, a gente montava proposta específica. Quem patrocinasse a biblioteca e tudo mais, ações da biblioteca, também aparecia nas peças de divulgação e tudo mais, mas aquele espaço era o espaço Biblioteca Sicredi ou Cicobi, entende? O laude que ficava no meio dos eventos ali com os sofás e tudo mais. A gente também destinava aquele espaço exclusivo para patrocínio, então ali o patrocinador poderia colocar a sua identidade visual, poderia colocar a imagem dos vídeos institucionais nas TVs que ficavam ali naquele espaço. Então, assim, o patrocínio era direcionado para aquele espaço, não para o evento todo, como acontecia em outros chamamentos que a gente promovia. O bolo, quem patrocinava era o Pascoaloto. Então, o Pascoaloto ia lá, montava toda a sua estrutura, o bolo e tudo mais, e a gente fazia a organização da distribuição. Então, assim, você pode, sim, pegar ali o evento geral e estabelecer cotas de patrocínio, mas você também pode setorizar. O seu evento tem uma área VIP, por exemplo, a área VIP vai ser patrocinada pela empresa tal. Por exemplo, a área dos banheiros químicos pode ser patrocinada por uma empresa de departamento e uso de higiene pessoal, por exemplo. Eu fui num evento onde o banheiro químico era patrocinado pela Nivea. Então, o hall dos banheiros químicos eram todos azuis com a logomarca da Nivea. Você entrava dentro do banheiro químico, nem parecia um banheiro químico. Você entrava ali, tinha iluminação, tinha espelho, tinha água, tinha o hall para você lavar a mão, né? Tinha o sabonete líquido da Nivea, tinha o hidratante da Nivea. Então, assim, era uma outra experiência, o ambiente inteiro cheirava ali a fragrância do hidratante da Nivea. Então, foi uma ação patrocinada daquele evento. Foi um evento Rio Fashion, Fashion Rio, um evento de moda. Então, vocês podem fazer esse tipo de possibilidade. Patrocinar o seu setor, ou patrocinar um setor do seu evento, ou patrocinar, montar cotas para o evento como um todo, tá? Então, vamos lá. Só reforçando aqui sobre como você monta a proposta para você captar o patrocínio para o seu evento. Então, vamos lá. Insira elementos visuais na apresentação da ação do seu projeto. Então, como eu falei na nossa primeira aula, se é um evento que você já realizou, insira elementos de como é que foi essa experiência e faça um projeto visual. Se é um projeto novo, já define ali a identidade visual, como é que vai estar minimamente organizado aquele evento, visualmente, tá?
Destaque o público-alvo do evento, a gente já falou sobre isso, é isso que vai definir, de fato, se o patrocinador está interessado naquele público ali. Destaque os resultados pretendidos, caso seja um projeto com edições realizadas, destaque os resultados alcançados e superados nas edições anteriores. Então, isso a gente sempre fazia. Evidencie as contrapartidas disponíveis para cada cota de patrocínio e agregue valores sociais e ambientais a ela. Por exemplo, no patrocínio da biblioteca, tinha ali como é que ia ficar organizada a biblioteca. Então, tinha o espaço infantil, o espaço jovem e as ações que estavam acontecendo ali. Então, tinha as monitoras que pintavam o rostinho das crianças, realizava atividades educativas, fazia contação de histórias ali. No espaço jovem, tinha os jogos de tabuleiro, tinha o videogame, tinha ali as ações que as escolas e as universidades promoviam, experiências ali, experimentos e tudo mais, ações com plantio de mudas ou distribuição de mudas. Então, todo esse valor agregado social, ambiental estava presente ali. E isso estava demonstrado na proposta, para aquele patrocinador ver que não era só o dinheiro que ele ia ter, a marca dele também associar aquelas ações educativas e sociais que estavam agregadas ali na realização daquele evento. Apresente uma proposta de divulgação, apresentando os materiais previstos e a estratégia de divulgação. Então, não só diz que vai ter a logo, descreve como é que vai ser, como é que vai aparecer, quando que você vai iniciar a divulgação, apresente visualmente como ficará a logomarca da empresa nas peças de divulgação e nos painéis posicionados no seu evento. Então, faz uma arte bonitinha de como é que vai ficar as camisetas, como é que vai ficar posicionada a logomarca, no espaço ali que você vai estar organizando, onde é que vai aparecer a marca daquele patrocinador dentro daquele espaço. Monte cotas de apoio, de patrocínio e seja flexível na negociação, tá? E quais as contrapartidas e benefícios que você pode inserir no seu projeto? As contrapartidas são uma espécie de recompensa ou garantia. Elas são oferecidas em troca de algo, como o apoio que é dado a um projeto cultural, quando são bem definidas, ajudam a aumentar a atratividade e as chances de sucesso da sua realização. Além de possíveis benefícios fiscais, caso esse projeto esteja cadastrado numa lei de incentivo, uma empresa que oferece patrocínio deve receber algo em troca dos produtores. E esse algo em troca é o quê? São os retornos e as vantagens de marketing, que são conhecidos como contrapartidas do projeto cultural. Conheça a seguir 4 linhas de atuação que você pode inserir na sua proposta cultural. Então, tem lá, ó, as contrapartidas de imagem da aplicação da marca ao patrocinador. O que você pode oferecer? Adesivos, backdrops de entrevistas, bandeiras, bandeirolas, banner, blips, blocos de anotações, box trans, camisetas em geral, canetas, cartazes, catálogos, convites, crachás, credenciais, e-mail marketing, envelopes, estandes, faixas, folders, ingressos, toda a mídia de divulgação do evento, mídia externa, outdoors, burstdoor, mídia em aeroportos, naming, que é quando você dá um nome do seu espaço para aquele patrocinador, narração pelo locutor oficial, números de peito, competições específicas, né, esportivas,
painéis, palcos, panfletos, pastas. Então, tudo que foi item orçamentário que você vai destinar lá de mídia e divulgação, você pode ofertar isso como imagem ao seu patrocinador, tá? Aí aqui algumas imagens, como é importante você ter isso em imagem para demonstrar se é um bus door, tá ali, ó, vai ficar lá no door, não sei quantos ônibus, linhas tais, tais, tais. Um outdoor, você faz a arte do outdoor, como é que vai ficar bonitinho, o patrocinador ver. Vai ser no telão do aeroporto, qual telão, qual entrada, entende? Então, faça de forma que o patrocinador consiga visualizar como é que vai ficar organizado o posicionamento da marca dele, tá? Sobre os brindes, eles também entram como possibilidade de contrapartida de marketing, tá? Então, pendrives, uma coisa, é importante esclarecer, uma coisa é o brinde do seu evento, que você vai pagar por ele. Outra coisa é o brinde que você autoriza o patrocinador a distribuir. O brinde é dele, só com a logomarca dele e com a exclusividade de visibilidade dele. Isso é algo a ser negociado, tá? Até que ponto você autoriza a quantidade, em que momento você autoriza a distribuição desses brindes, tá? E tome muito cuidado com essas permissões. Muito cuidado. Para você não assinar lá que é possível, sim, o patrocinador distribuir os seus brindes e ele chega lá e distribui um monte de negócio inflável para as pessoas que estão lá. Quando você olha aquele mar de gente, só tem brinde desse patrocinador. Os outros vão ficar passados. Não, então não faça isso, tá? Não faça, não vira o evento do patrocinador, tá? Não vira o seu evento, que tem outras marcas ali agregadas. Então, muito cuidado com isso, tá? Se for autorizar, delimite número de brindes, em que ocasião, em que momento e tudo mais, tá? Agora, se for brindes que você vai fazer do seu evento, que vai agregar a marca de todo mundo que está junto contigo nessa empreitada, aí você coloca lá no seu orçamento. Pode ser pendrive, placa de sinalização, portal de entrada, kits, programas, redes sociais, release de divulgação à imprensa, sacolas, sites, telão, testeira, totens, troféus, uniformes, veículos oficiais do evento, vinhetas de abertura, de encerramento dos eventos. Então, tem algumas ações que você pode, sim, utilizar para negociação e brinde também. Alguns direitos ofertados ao patrocinador também se configuram como contrapartidas de marketing, tais como. Então, assim, é importante você ter isso aqui bem claro para você colocar lá na sua proposta, da sua cota de patrocínio. Citação do patrocinador na abertura e no encerramento do evento. Citação do patrocinador nos releases enviados à imprensa. Direito de colocação de banner do patrocinador. Então, o patrocinador vai desenvolver uma ação específica no seu evento. Por exemplo, ele vai sortear uma moto. Então, ele pode sim botar lá uma faixa indicando que aquela moto que está lá vai ser sorteada ao final do evento por meio de um cadastro, tal, 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 tal. Você pode autorizar isso. Direito de colocação de placas do patrocinador. Ele pode sim chegar e falar: olha, eu sei que você colocou aqui 3 bandeirolas, mas eu tenho no meu acervo também um balão gigante
Eu posso colocar também no seu evento, eu sendo patrocinador master, aí você identifica os limites. Identifica os limites, que é melhor, que você não vai se aborrecer, e ele pode sim botar o balão gigante iluminado no seu evento, tá? Mas tome muito cuidado com isso. Direito de exibição de filme institucional, então você pode definir ali em que momento vai exibir o vídeo institucional do patrocinador master do seu evento. Você pode incluir material promocional nos kits, então você vai montar um evento corporativo, educativo, que vai distribuir brindes, é um workshop, é uma imersão. Você pode sim colocar brindes ali dentro das pastas que você vai distribuir, né? Os panfletos e tudo mais. Direito à instalação de balões do patrocinador, que foi o que eu falei. Ele tem o balão dele, não é você que vai pagar, mas precisa ver. Na lei de incentivo, tem que tomar muito cuidado com essas permissões, tá? Não pode. Direito ao uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet. Você também precisa ter aí isso como uma situação exclusiva, né? Um patrocinador master que está, por exemplo, quando você entra lá no site do Itaú, tem lá a Madonna lá, que ele está patrocinando o show da Madonna gratuito na praia de Copacabana. Então, assim, dependendo de como é que é essa negociação desse patrocínio, ele pode sim utilizar a imagem aí no seu site, nas suas ações, nos seus vídeos corporativos e tudo mais. Além das ações de marketing, né, tem as ações de oportunidades. Aí tem lá uma contrapartida negocial. Outras partidas que não relacionem diretamente o patrocinador à iniciativa patrocinada, mas que se traduzam em ações de oportunidades que visam a aproximação direta da entidade com o cliente, prospect ou público-alvo de interesse com a divulgação dos produtos ou os serviços. Ou seja, não tem a ver diretamente com o seu projeto, mas isso pode gerar para ele uma ação de oportunidade. Por exemplo, seção de camisetas em geral. Isso é uma coisa que repercute. A pessoa que ganha a camiseta do seu evento, ou uma camiseta exclusiva desse patrocinador, ela usa a camiseta. Então, assim, ele já sai com a logomarca dele fazendo propaganda por aí. É uma ação ali de oportunidades. O evento já passou, mas continua ali se propagando a visibilidade daquele patrocínio. Sessão de convites, ingresso, inscrições ou cortesias, isso também pode ser negociado, né? A lei de incentivo, ela define ali um percentual de 10% para o patrocinador. Caso seu evento não esteja na lei de incentivo, você pode definir cotas de convite, patrocínio e tudo mais. Sessão de direito para instalação de stand do patrocinador no local do evento. É ele que vai levar o stand dele. Então, isso é uma contrapartida de negociação. Você pode definir ali essa permissão. Cessão de espaço para realização de ações promocionais, que pode ser um sorteio, que pode ser ações que gerem benefícios para quem está ali no evento, ganhe brindes e tudo mais. Isso também demanda de uma negociação e de uma permissão. E isso se repercute, porque a partir do momento que ele faz uma ação ali promocional, ele conquista aquele cliente, ele se aproxima daquele cliente. Seção de livros, catálogos, CDs e outros materiais produzidos em decorrência do patrocínio. Então, o livro ele continua, a logomarca continua. O CD que patrocinou um show de um certo artista, ele se perpetua, aquela pessoa vai assistir aquele show em qualquer parte do tempo e do mundo, principalmente se esse show estiver na internet, e vai estar ali aparecendo a logo daquele patrocinador, né? Então, perpassa aquele evento específico.
aquela data específica onde foi executada aquela ação. E-mail listing dos participantes do evento, isso é ouro. Agora está tendo um pouco mais de regra, mas já teve sim casos de você ir num evento, deixar lá o seu nome, seu e-mail, e de repente você está recebendo um e-mail do patrocinador daquele evento, ou seja, então ele teve acesso àquele seu contato, porque alguém cedeu, né, para ele te oferecer ali um produto, uma vantagem e tudo mais. E ele tem vantagens porque ele tem acesso a outros dados, o seu nome, talvez a sua idade, talvez onde você more. Então, ali ele já consegue definir um pouco o seu perfil. E se você está interessada naquele tipo de evento que você foi, você pode estar interessada em produtos que se assemelham ou tem uma finalidade ali, um alinhamento com aquele evento, ou com o tipo de recurso financeiro que você investiu. Então, isso está sendo um pouco mais controlada, mas teve um tempo que estava abusivo o negócio. Mas isso é uma possibilidade de negociação. Se são de uniformes em geral, direito a indicar palestrante ou participante no evento, seminário, prêmio ou debate, isso acontece, do próprio patrocinador indicar, falar, leva o palestrante tal, por que não contrata o artista tal? Por exemplo, a gente trouxe o exemplo do Big Brother, né? Normalmente os artistas que cantam nas festas, eles estão patrocinados. Por exemplo, o Tiaguinho, ele cantou na festa do Mercado Livre. Olha quantos detalhes, vocês sabem, eu adoro Big Brother, né? Eu gosto muito desse tipo de programa. Acho uma experiência social incrível ali e muito complexa, apesar de muita gente minimizar. É muito complexo tudo que acontece ali. Mas, enfim, trazendo para cá. O Tiaguinho, ele cantou na festa do Mercado Livre. E ele o Mercado Livre é o patrocinador. O Tiaguinho, ele é uma personalidade ali nas ações de marketing do patrocinador. Então, foi o patrocinador que levou aquele artista para lá. Isso aconteceu no ano passado, Rexona com a Anitta, com a Latam, com a Ivete. Então, acontece isso, do patrocinador levar aquele artista para aquele evento onde ele está com grande visibilidade, tá? Mesma coisa acontece com os atletas, com as celebridades e tudo mais. Vários eventos onde tem um patrocinador master e aquele patrocinador patrocina alguns influencers. São esses influencers que vão fazer a divulgação daquele evento. Isso acontece. Realização de sessões extras ou exclusivas para convidados, tem que ver, porque na lei de incentivo, pelo menos a Lei Rouanet não podia, agora a Petrobras, eu acho que pode, mas com algumas regras e exceções. Realização de visitas guiadas para convidados do patrocinador. Além das contrapartidas de marketing, se o patrocinador ele tiver ali um compromisso com a sua responsabilidade social muito forte e que ele identifica isso no seu evento, algumas empresas precisam atender algumas metas sociais e ambientais. Então, essas empresas procuram patrocinar projetos e eventos que atendam a essas metas sociais que eles precisam cumprir. Então, isso é muito mais comum do que vocês pensam. No Mato Grosso, tem muitas empresas que patrocinam projetos de cunho socioambiental, por causa do impacto do agronegócio no meio ambiente. Então, eles precisam, então, eles procuram projetos que estão na lei de incentivo, né, para patrocinar e ter o benefício fiscal também e ainda atender a sua meta ali de contrapartida social que ele precisa atender.
Então, vamos lá, o que você pode ofertar se isso estiver alinhado ali com o seu evento, tá? Contrapartida social. Ações que visem a inclusão social, que pode ser a adesão ao apoio de artistas, autoridades ou celebridades a campanhas de utilidade pública, por exemplo, combate à violência doméstica, homofobia, racismo, apoio a campanhas de utilidade pública, combate ao mosquito, Aedes aegypti, medidas de prevenção ao coronavírus, por exemplo, empresa, por exemplo, empresas que estão ligadas a sistemas de saúde, né? A questão da dengue está muito forte, principalmente aqui no Rio, Sudeste e tudo mais. Então, assim, empresas que comercializam produtos inseticidas, quando elas apoiam um evento, normalmente elas pedem para associar a campanha a esse evento, a campanha de combate ao mosquito da dengue e tudo mais. Então, assim, isso entra ali como contrapartida social daquele patrocínio também, tá? Então, Libras, a inclusão de Libras e acessibilidade, então, um evento todo preocupado com as questões de acessibilidade, além de ser um item obrigatório, mas quando você cumpre tudo, que é tão difícil cumprir tudo, é possível, sim, você colocar isso como uma contrapartida social, que o seu evento é um evento inclusivo. Sessão de convites e ingressos credenciais a pessoas carentes, ou seja, você promover ali uma sessão específica, exclusiva para crianças de escolas públicas, crianças que estão em orfanatos ou abrigos, enfim. Você pode definir essa exclusividade ali para grupos sociais. Contratação de pessoas com deficiência, isso vale também para prioridade de contratação da equipe, pessoas negras, mulheres trans, pessoa com deficiência, aí vários grupos, né, que a gente chama de subrepresentados. Doações a instituições de caridade, gratuidade ou desconto de ingressos para grupos da sociedade, idosos, estudantes, incentivo ao trabalho voluntário, ingressos a preços populares. Então, são essas contrapartidas sociais que você pode agregar valor ao às suas cotas de patrocínio e a negociação, tá? Isso funciona demais, funciona mesmo. Ações socialmente responsáveis, aí você pode incluir ali a contrapartida ambiental, então, iniciativas que visem o desenvolvimento do meio ambiente e que remeta ao patrocinador a imagem de empresa socialmente responsável. Isso acontece muito, tá? Quando você coloca nas cotas de patrocínio as contrapartidas sociais, contrapartidas ambientais, o patrocinador ele olha de forma diferente para o seu evento. Ele está vendo que o que você vai dar para ele não vai ser só a mídia de marketing. Você vai dar um valor agregado gigantesco de coisas que a empresa dele precisa atender, que é os quesitos de responsabilidade social. Então, assim, você ter elencado isso aqui é muito importante quando você for para o mercado para captar esse recurso e ter esse diferencial no seu projeto, na sua proposta de patrocínio, tá? O que você pode incluir? Adoção de iniciativas para orientação do descarte consciente, ou seja, você pode implementar essas ações ali durante a realização do seu evento, ou você pode realizar ações de conscientização. Aí tem coleta seletiva do lixo produzido pela realização do evento, compensação da pegada de carbono produzido para a realização do projeto, as empresas, né, os eventos de grande porte, eles realizam compensação de carbono, o Rock in Rio realiza,
confecção de material gráfico em papel certificado ou reciclado, distribuição de mudas para reflorestamento, isso a gente fazia muito, doação de material a instituições de reciclagem, então você mesmo fazer separação e levar e doar para essas cooperativas, inserção de frases alusivas à preservação do meio ambiente no material de divulgação do projeto, utilização de técnicas de captação e aproveitamento da água da chuva, utilização de técnica de economia de energia. Então, tudo isso é valor agregado que você pode demonstrar no seu evento, e você precisa demonstrar isso na sua proposta de patrocínio e divulgar que o seu evento está fazendo isso tudo, porque não adianta nada só o patrocinador saber. As pessoas ali, o público-alvo dele também precisa saber que ele está junto ali de um evento que tem um perfil e que tem ali ações socialmente responsáveis, tá? Aí, atenção, as leis de incentivo limitam os gastos destinados à mídia e à produção de publicidade, que no caso é a Lei Rouanet, o teto é de 20% do valor total do projeto. Portanto, fique atento a esse limite para não prometer contrapartidas que não poderá cumprir. E sempre envie as peças de comunicação para aprovação do órgão incentivador e fomentador da cultura. Então, ou seja, você precisa se comprometer somente com o que está dentro do seu orçamento, porque é você que vai pagar isso. É você que vai pagar o banner, é você que vai pagar a banderola, é você que vai pagar a hora de divulgação, nos telões e tudo mais. Então, assim, se comprometa somente com o que está na sua planilha orçamentária, para o patrocinador não chegar lá e falar: ó, você disse que ia botar tantas bandeirolas, uma placa gigantesca na estrada, um outdoor, e não colocou. Então, você já define, já ali no seu orçamento, na divisão das cotas. Não joga isso para o seu patrocinador pagar. Você pode até utilizar esse tipo de modalidade, mas você perde muita autonomia. Então, não joga isso para o colo do seu patrocinador. A cota é tanto. Se for patrocinador master, vai ter tudo isso aqui. Prata, tudo isso daqui. Bronze, isso aqui. As cotas, por si só, já vão pagar isso tudo e pagar as ações de mídia e também os serviços que você vai contratar para o seu evento, tá? Então, tenha isso em mente. E algumas recomendações: utilize o recurso de comunicação e marketing para divulgação e reforço da visibilidade e execução do projeto. Isso contribuirá para o fortalecimento do portfólio e comprovação de execução e conquista de futuros patrocinadores. Assim, quando você finaliza o seu projeto, né, é importante sim que você tenha registrado tudo isso, até para as próximas ações, isso ficar bem marcado, que você é uma pessoa que você cumpre com marketing, que você tem uma boa ação de comunicação, e isso traz segurança para os seus futuros patrocinadores, tá? E fortalece muito o seu portfólio. Lembre-se sempre que o foco da estratégia de divulgação e comunicação é o público-alvo do projeto, então considere também a idade, classe social, hábitos e localidade desse público-alvo para você posicionar sua divulgação e sua comunicação. Isso a gente já conversou na nossa primeira aula. Busque também mídia espontânea dos meios de comunicação local. Realize parcerias com influencers e personalidades da localidade. Noticie os resultados da execução do projeto e, se possível, finalize o projeto com uma ação de cunho social. O Rock in Rio faz muito isso. Entregue um relatório de mídia aos patrocinadores e apoiadores, comprovando o alcance da visibilidade, a inclusão da logomarca nas peças acordadas e demonstre o impacto do projeto cultural, social e ambiental. Gente, esse relatório de mídia você fideliza muito,
Por quê? Porque é esse relatório de mídia que quem disse sim para o seu projeto, que normalmente é o cara do marketing, é o que ele vai utilizar para compor o relatório dele, porque o trabalho dele é esse, é dar visibilidade para a empresa. Então, se você entrega tudo direitinho, ó, o acordado foram 3 bandeirolas, está lá a foto das 3 bandeirolas no evento, telão, comprovação, mas é mídia sonora. Poxa, a mídia sonora que tu entrega pro locutor, tá ali o roteiro. Então, você tem como comprovar, sim, que ele falou, porque tá o roteiro. O artista, né? Quando você pede para o artista que vai se apresentar, ele falar o nome do patrocinador, e isso está gravado, você pode utilizar, assim, trechos. Isso acontece muito, a gente usava bastante. Então, tinha lá o roteiro de locução, onde aparecia, tinha o roteiro de projeção, que era quando aparecia no telão, e tinha o roteiro dos momentos que o artista que estava se apresentando falava o nome dos patrocinadores ali, os agradecimentos e tudo mais. Então, tudo isso, quando você entrega isso ali, documentado, para o patrocinador, o cara do marketing ele vê que você é organizado, que você atendeu o que ele sugeriu, que ele acordou no patrocínio, e você ainda ajudou no trabalho dele. Olha, perfeito, perfeito. Então, vamos falar agora sobre o orçamento, um pouco de gestão de orçamento, como você pode organizar isso, tá? O orçamento deve indicar todos os recursos financeiros necessários para a execução do projeto, como valores unitários e totais. A planilha orçamentária normalmente é disponibilizada no formato Excel pelo órgão fomentador do recurso. Se nesse caso você vai captar recurso por meio de editais ou por meio de fomento indireto, cadastrando seu projeto uma lei de incentivo. E caso o preenchimento dos itens seja numa plataforma específica do edital, ainda assim é imprescindível a organização prévia dos itens e valores em uma planilha orçamentária do Excel. Então, meus amores, se vocês têm medo do Excel, o Excel vai engolir a gestão de vocês. Por quê? Porque não dá para fazer tabelinha no Word e somar na calculadora do celular ou do computador. Isso dá muito errado mesmo. E hoje, com acesso à informação do jeito que a gente tem, o YouTube, ele é uma plataforma educativa democrática. Então, assim, tem vários cursos, tutoriais no YouTube te ensinando o básico do Excel, que é você colocar os nomes, os itens, as fórmulas básicas de soma, multiplicação, para você ter ali em tempo real a somatória dos itens. Porque quando a gente está fazendo um evento ou um projeto, acontece muito dos valores estão mudando ali o tempo todo, ou porque a gente tem um teto e precisa adequar, então tira um pouco de um lugar, tira um pouco do outro, bota um pouco mais no outro, que aumentou e tudo mais. Então, assim, você precisa ter essa automação para que isso seja somado de maneira correta. Já peguei muito projeto que a proponente somou na calculadora e depois mudou, viu que não era, ou tirou um item e esqueceu de mudar lá e a planilha ficou toda errada. Ou então utilizou o Excel incorretamente, porque quando você vai, eu vou tirar esse item, você tira uma linha e tudo mais, você precisa ajustar ali a referência da somatória. Às vezes pode acontecer de você acrescentar linha e a sua somatória está considerando só algumas linhas, essas aqui de cima não. Então, o valor vai estar defasado, né? Não vai estar incluído, não vai ter incluído as modificações que você acrescentou. Então, muito cuidado com isso, tenha muito cuidado mesmo. E
Se você não está familiarizado com Excel, passe a incluir o Excel na sua vida, que você não vai se arrepender. E se o teu projeto for um projeto de grande porte, aí eu recomendo softwares pagos de gestão, de planejamento, de cronograma financeiro e tudo mais. Porque esses softwares de gestão, eles dão alertas, automações, eles fazem coisas ali automáticas que minimizam erros e tudo mais, e você tem ali um fluxo de identificação do que foi pago, o que precisa ser pago, quanto de recurso que ainda precisa captar e tudo mais. Então, assim, na planilha orçamentária, o que tem ali de informações que você precisa acrescentar, né? Tem ali o item, aí o que é a descrição, você vai descrever o item, que é a despesa que você vai fazer. Importante não colocar só o item de maneira generalizada, coloca a descrição. Se é o palco, bota o tamanho do palco, que precisa ter isso, os elementos, tararás, tararás, tarará, tudo, a descrição completa. A unidade é a unidade de medida do item de despesa, tá? Então, assim, não é a pessoa, eu vejo algumas planilhas assim, na unidade a pessoa repete, bota unidade, tudo bem, pode até ser unidade se você for adquirir um item daquele ali. Mas, mesmo assim, ainda tem uma descrição, uma unidade de medida para ele. Entende? Por exemplo, ó, no caso, você vai contratar um profissional que trabalha por hora-aula. Ele vai dar uma aula para um curso seu e a aula dura 2 horas de duração. Então, no seu orçamento vai estar lá, aula tal, hora-aula, como são 2 horas, vai estar o valor unidade, hora, a quantidade, 2 horas, a ocorrência, aquele profissional vai dar quantas aulas? Uma ou duas? Ah, vai dar uma. Ah, então a ocorrência é uma vez. O valor unitário da hora-aula e o valor total. Então, assim, a unidade, ela define a unidade de medida, que pode ser hora, dia, semana, mês, pagamento de cachê, serviço, se você for contratar serviço de transporte, quilometragem, se for é, itens que você vai alugar, você vai colocar locação, então você vai especificar nessa coluna chamada unidade. Ah, Silvia, mas eu não sei direito a quantidade que eu vou executar, mas eu quero destinar um recurso para aquilo ali, para aquela rúbrica. Aí o que você faz? Você coloca verba, igual material de consumo, alimentação. Alimentação de equipe. Você não sabe exatamente quantas refeições, principalmente se for lanche, mas você sabe, mas você quer destinar um valor para aquilo ali. Então, você define verba. Você tem R$ 2.000 para a alimentação. Então, tem descrição, alimentação de equipe, unidade, verba, quantidade, que você vai ter uma verba durante o projeto inteiro. Ocorrência, uma vez, valor unitário, e o valor total igual. Entende? A verba. Aí, assim, eu fui ali na padaria, comprei pão e Coca-Cola. Ah, gastei R$ 20. Então, daqueles R$ 2.000, você vai ali na prestação de contas, pegando a nota fiscal, colocando ali e tudo mais. Ao final do seu projeto, do seu evento, aquele valor de R$ 2.000 vai ter que estar somado ao teu consumo, ao que consumiu, as notas fiscais que você acumulou por causa do uso do recurso, da destinação daquela verba. Mesma coisa acontece com o combustível. Combustível é o mesmo raciocínio. Você pega ali o litros, né?
Mas, no caso, se você não quiser especificar o litro, porque o valor do combustível muda muito e os projetos demoram muito para acontecer, você coloca a verba. Então, você vai destinar, por exemplo, R$ 10.000. Aí, descrição, combustível, unidade, verba, quantidade, uma verba, ocorrência uma, valor R$ 10.000. Então, você foi ali no posto, abasteceu 400, você vai pegar a nota fiscal e vai guardar. Ao final do seu projeto, com as notas fiscais, elas têm um teto de 10.000, que foi o que você previu ali no seu projeto. Então, o uso da unidade verba é uma unidade de medida de teto orçamentário, tá? Que você pode comprar várias coisas naquela rúbrica, que diz respeito ao segmento daquela rúbrica, ou aquele item específico. Em diversos momentos do projeto você pode adquirir, mas tendo como referência o teto daquela verba. Estou apresentando isso para vocês porque muita gente tem dúvida sobre o que é verba. Quantidade, a quantidade das unidades, então, se é litro é quantidade de litro, se é metro, quantidade de metro, se é hora-aula, é quantidade de hora-aula. A ocorrência, a quantidade de vezes que iremos precisar desse mesmo item de despesa. Esse projeto, por exemplo, eu estou aqui dando duas aulas, aula 1 e aula 3. Então, vamos lá, descrição, consultor técnico para ministrar aula 1, ou aula 2, ou aula 3, né? Ou não especifica, tem a quantidade ali de aulas online, acho que são 4, 5. Aí, no caso, a mesma pessoa, que sou eu vou dar duas aulas. Então, tem lá a unidade, né? A descrição, a aula, aí tem unidade, pode ser serviço ou hora-aula, quantidade. A quantidade da unidade, ou seja, nesse caso, eu estou prestando 2 serviços, que eu estou dando 2 aulas. Ocorrência. A ocorrência vai ser 2 vezes. Então, eu, que sou uma unidade, uma quantidade, eu vou estar em 2 ocorrências. Eu vou estar dando esse serviço. Valor unitário e valor total. Então, por exemplo, outro exemplo, você tem 2 pessoas que vai atuar como auxiliar de produção e ele vai trabalhar 2 dias. Então, quantidade, são 2 pessoas, a ocorrência, essas 2 pessoas vão trabalhar 2 dias. Aí, o próprio Excel, na fórmula, ele consegue fazer essa multiplicação. Aí, o valor unitário e o valor total. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma planilha orçamentária flexível, como você organiza uma planilha orçamentária flexível para captação de recurso. A planilha orçamentária flexível é aquela que você não se aprovou o projeto, não teve o dinheiro logo de cara. Você fez o seu projeto, você está saindo para captar recursos, patrocínio, apoiadores. Então, essa é uma planilha flexível. Quando a gente está trabalhando com um evento ou com um projeto flexível, que tem uma captação de recurso progressivo, é importante você dividir a sua categoria orçamentária em itens essenciais e itens acessórios. Por quê? O item essencial é o que você não pode abrir mão. Na nossa aula 1, que eu apresentei os tipos de projetos, ali, tipos de projetos, eu mostrei em cada tipo de evento o que era a base daquele evento. Então, assim, nos eventos acadêmicos, por exemplo, eu coloquei lá que era o local, o conteúdo e o certificado. Então, assim, o que é essencial? É importante ter o local, então uma infraestrutura, o conteúdo, quem são os palestrantes que vão ministrar o conteúdo ali.
Então, é um item essencial. Eu não posso chegar na minha planilha orçamentária e cortar. Então, aqueles palestrantes com aquela temática que são especialistas, eles precisam estar nesse evento. E os certificados. Então, eu preciso contratar ou uma empresa ou um software que emita os certificados dos participantes de maneira online, remota, ou que eu tenha alguém ali prestando esse serviço para fazer isso manualmente. Eu preciso ter uma gráfica que vai imprimir isso, ou se for de maneira digital, essa plataforma que já garanta a certificação da autenticidade, que aquele certificado ele é original, ele é verdadeiro. Então, com relação às bases que eu coloquei lá, que são essenciais de cada tipo de evento, você precisa colocar na sua planilha, que são situações, recursos que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Então, eu trouxe aqui um exemplo, ó, infraestrutura, palco. Aí está lá o item, aí está o palco com a descrição, unidade, locação, quantidade, aí coloca quantidade, é um palco, ocorrência. Eu vou locar o serviço inteiro, né, da locação. Então, vai ficar o meu evento inteiro. Meu evento é de 3 dias, mas a locação já inclui tudo. Então, é um. O valor unitário, o valor total e o fornecedor, que eu de fato vou fechar. Item acessório. Aí aqui, ó, outro item essencial, pula-pula infantil. Eu vou colocar 2 pula-pulas, a ocorrência vai ser 2, porque são 2 dias de evento, e o valor unitário é 250. O total da locação deu R$ 1.000 na Happy Kids. Beleza, isso é o item essencial, é um evento que vai ter uma área kids, então eu preciso colocar pelo menos alguma coisa para entretenimento das crianças. Aí, um item acessório. Se eu conseguir captar um recurso legalzinho, eu acho que eu vou colocar um playground inflável também para as crianças. Aí, o playground inflável, ele está aqui, ó, locação, um playground inflável, a ocorrência 2, porque são 2 dias, e R$ 2.000, que é o valor unitário desse playground grande inflável. Isso vai me onerar em R$ 4.000 e fornecedor é Happy Kids. Então, se eu conseguir fechar todas as minhas cotas de patrocínio, conseguir apoiador e até uma permuta com esse item, eu consigo colocar. Então, para quem trabalha com orçamentos flexíveis, separa o que é essencial e o que é acessório. Isso dá bastante certo, tá? Isso a gente faz no nosso dia a dia, nos nossos eventos de casa também. Nos aniversários, a gente coloca lá o que é essencial, o que tem que ter, e o que é acessório. Aí a gente coloca lá umas garrafas a mais de vinho e champanhe, um negocinho diferente, umas coisas bem interessantes para a gente servir para os convidados, ou distribuir, ou de um presente, ou de uma decoração específica. Então, a gente que é gestora também da vida, acho que vocês sabem separar bem o que é essencial, o que é acessório. Outra coisa também é negocie com os fornecedores e prestadores de serviço os prazos para os pagamentos e priorize sempre para os pagamentos no dia do evento ou pós o evento. Organize sua planilha com cronograma de desembolso, inserindo as datas dos pagamentos e os dados dos fornecedores. O que acontece? O cronograma de desembolso, ele é muito bom e organiza muito. O que eu faço? Quando a gente aprova um projeto, né? A gente tem ali o cronograma de desembolso. Aquele projeto, aquele evento vai acontecer e está envolvendo uma organização ali de 6 meses e requer ali pagamentos contínuos. Seja porque você precisa dar entrada numa locação,
seja porque você precisa já adquirir o material de consumo e estocar, ou você precisa produzir os brindes, as camisetas, os itens da gráfica, a agenda do cantor. Então, o que a gente faz? A gente organiza a planilha, eu coloquei uma linha só, mas na verdade você coloca vários. Aí você coloca ali o mês de referência, né? O cronograma de desembolso. Você coloca a categoria, infraestrutura, mês, abril. Aí você bota lá tudo de abril, a data, os itens, o fornecedor, o valor, a referência de pagamento, seja a parcela 1 de 3, uma entrada, 50% do valor, você coloca a referência do pagamento. E a observação, se o Pix foi efetuado, se foi agendado, alguma observação que você queira colocar referente àquela rúbrica. Então, quando você abre essa planilha, de cara você já consegue ver o que você precisa pagar naquele mês, o que você já pagou, o que não pagou. Você pode agendar os pagamentos, isso é algo também que é muito comum que eu faço. Você já tem aquele mês ali que você precisa pagar de coisas que já são fixas, parcelas de coisas, por exemplo. Em um momento, você já agenda já todos os pagamentos ali, os Pix certinho. Toma cuidado para ver se o limite de Pix está de acordo com o que você precisa. Não vai agendar 10 mil reais de pagamento, o teu limite de Pix é 5 mil no dia. Não, aí não dá. Aí você vai ter que gastar mais tempo ainda, primeiro para resolver, porque os fornecedores vão ficar loucos atrás de você, porque se você disse que ia pagar aquele dia e não pagou, já começa. Então, organiza isso, verifica se tem essa possibilidade. E você agenda os pagamentos num determinado dia do teu mês e depois só acompanha para ver se aconteceu, se está tudo certo e tudo bem. Depois você só baixa os comprovantes certinhos, organiza na pasta e você consegue organizar o seu cronograma e ter uma visão de que falta, o que ainda não falta e tudo mais. Aí você coloca lá os direcionamentos na tua planilha, o total do desembolso do mês, aí bota lá também na tabela o total geral do projeto, quanto ainda falta, quanto já foi usado, quanto de cada categoria ainda falta, pessoal, infraestrutura, equipe, material de consumo, divulgação, que você vai acompanhando ali as destinações daquele recurso. Isso, para mim, funciona demais e facilita muito você ter o controle. Então, importante, exija sempre a nota fiscal dos fornecedores e prestadores de serviços, faça contratos de prestação de serviço, isso é muito importante. Formalize o recebimento de patrocínio por meio de contrato, por isso que tem que ser tudo muito bem especificado, o que o patrocinador pode e o que não pode, e deixe muito claro que o patrocinador não é o dono do seu evento. E assim, ele também pode te cobrar caso você deixe de cumprir algum item de marketing, né, que você ali se comprometeu com ele. Formalize o recebimento por meio de contrato, pesquise preço e negocie prazos. Faça a prestação de contas final do seu evento de maneira organizada e apresente aos seus investidores. Investidores é diferente de patrocinador. Patrocinador destinou o recurso financeiro ali na cota de patrocínio correspondente dele e ele recebeu de volta o marketing. Você não precisa prestar contas para ele. Agora, se você tem investidores que demanda o rateio do lucro, aí você precisa sim demonstrar a sua prestação de contas completa ali para ele, porque ele acreditou em você, te ajudou financeiramente para você executar esse evento, e agora ele precisa também
ter ali acesso de como é que ficaram as despesas e como é que chegou aquele cálculo do lucro. Então, para os investidores, sim. Faça relatório de evidência de marcas para o seu patrocinador. Então, aquele relatório que eu comentei, com foto, tudo bonitinho, demonstrando que você cumpriu, qual foi o alcance das redes sociais, das peças que você impulsionou e tudo mais. Ele precisa, essencialmente, para ele, é muito importante para os dados da empresa. Então, quando você devolve isso, você demonstra, primeiro, que você é organizado, que você está muito preocupado com os resultados dele também. E utilize parte dos lucros para capital de giro dos próximos eventos. Então, deu um lucro bacana, já reserva aquele recurso, já deixa guardadinho numa conta que gere algum rendimento de preferência. Ou você pode investir na renda fixa, com data já determinada de quando vai ser o resgate, pelo menos o recurso fica lá rendendo, para o seu próximo evento. Não gasta tudo. Se deu lucro, usa para capital de giro. Outra dica também, não executa um evento atrás do outro, não. Tá? Se você realizou uma festa, um evento específico educativo, deu certo, não fica realizando todo mês, não. Isso enfraquece muito o seu evento. Muda, executa outro evento de perfil completamente diferente, mas não insiste muito em realizar rotineiramente o mesmo evento, colocando isso como parte da rotina, tá? Desenvolve assim eventos semestrais, anuais, se for de um mesmo perfil. Isso não significa que você vai trabalhar uma vez no ano, não. Mas que você, para aquele determinado evento específico, você não vai esgotar a visibilidade dele. Vai deixar ali o gatilho ali da escassez, da coisa excepcional, eventual e tudo mais, tá? Aí eu trago aqui aqueles itens que a gente divulgou, não, que a gente conversou na aula 1, sobre os itens que você precisa ter em mente de possibilidades, que é o que você vai agregar na tua planilha orçamentária. Então, o produtor, todo mundo que for equipe, você pode contratar ou por diária ou por serviço. O serviço é o seguinte: você contratou aquele produtor para ele trabalhar por 3 meses no seu evento. Fechou um valor. 15 mil, 10 mil reais. Esse é o valor do serviço para ele trabalhar 3 meses, independente de ser mensal. Você vai estabelecer com ele a rotina da prestação daquele serviço, mas é uma possibilidade. Por exemplo, projetos que não têm muito recurso financeiro e ele tem um período de realização, às vezes não dá para você pagar mensal, mas é um projeto que não vai demandar muita presença da pessoa todos os dias ali trabalhando naquele projeto. Então, você pode fechar um valor de serviço. Então, para aqueles 6 meses daquele projeto, para as demandas daquele projeto, o valor é tanto. Entende? Aí você acorda do jeito que você vai pagar. Um percentual no início, um percentual no meio, um percentual no final, ou tudo só no final, ou uma parte no início, outra parte lá no final. Enfim, você define diárias, contratação de diárias, prestadores de serviço que vai trabalhar no dia. Priorize o pagamento pós a execução do evento. Então, na tua planilha, você pode até já agendar o pagamento para essas pessoas, para deixar já acertado já no dia útil seguinte ela já receber. Mas para pagamentos de pessoas que vão trabalhar no dia do seu evento, prestadores de serviço, paga depois, tá? Agora, se aquele profissional demandar aquisição de material, se aquele profissional demandar de um certo investimento de transporte, disso, daquilo outro, dependendo do que for,
Aí isso vai ser acordado que você vai precisar dar um percentual inicial. Fora isso, você prioriza o pagamento depois. Outra situação, é, buffet, segurança, infraestrutura, gente que trabalha com infraestrutura, essas coisas, e buffet também, equipe de buffet, né? Como eles demandam também de trabalhos anteriores, dias anteriores de preparação, você pode acordar, sim, um pagamento inicial e um pagamento final, tá? Fornecedores de categoria infraestrutura, esse não tem jeito. Esse não tem jeito, é muito difícil você conseguir para pagar só no final, a não ser que você seja a prefeitura. Aí você vai poder, você paga só no final mesmo. Mas para quando você está trabalhando de forma de empresa privada ou autônomo, é muito difícil você negociar para pagar tudo depois. Então, o que, que você faz? Você prioriza os pagamentos, as entradas, um percentual, e o restante ao final da prestação de serviço, tá? E você negocia 30% e o restante no final, mas negocia muito mesmo para que você tenha essa possibilidade do tempo da captação de recurso para você acumular esse recurso e pagar se o seu orçamento for um orçamento flexível, tá? Se o seu se o seu recurso for proveniente de projeto, aprovado em edital, não tem como. Porque como você precisa prestar contas, né? Você precisa ter ali demonstrado a prestação de serviço. Então, normalmente é depois. Em casos eventuais, quando tem a demanda, né? Aí você paga 50% e depois 50%, tá? Então, os itens, eu só estou retomando os itens que eu já apresentei aqui, que dá para vocês tomarem como referência do que colocar na planilha orçamentária. Os serviços criativos também, muita atenção. É, eles demandam, sim, não só do pagamento do cachê, mas também itens ali que para eles são essenciais, mas que às vezes a gente pode considerar acessórios, mas se para eles são essenciais e foi colocado no contrato, você precisa cumprir, que é camarim, hotel de não sei quantas estrelas, lanche, alimentação por completo, alguns serviços de transporte diferenciado, ou logística, ou infraestrutura. Então, isso você precisa dar conta se isso tiver em contrato, tá? E demanda, sim, pagamento antecipado. Às vezes, o artista não aceita pagamento percentual antes, você precisa já fechar tudo. É claro que no contrato vai estar estabelecido ali, caso o artista não vá, ou falte, ou não cumpra, isso tem multa e tudo mais para ambos os casos. Mas se o seu orçamento for um orçamento flexível e que você ainda não tem ainda a garantia de muitos patrocinadores, escolha atrações que te dê uma possibilidade de mobilidade de tempo, tá? Outra situação bebidas, no bar, utilize ali fornecedores consignados que por consignação, que é quando você, se você não vender toda a bebida, o distribuidor ele recolhe e só te cobra só o que você de fato vendeu. Então, isso é uma forma de você priorizar para você não ficar com um certo prejuízo em estoque, tá? Então, os materiais de consumo, aí você define o que é essencial, o que é item acessório, o que você precisa ali também. Ter, por exemplo, aquele exemplo do brinquedo infantil.
tinha o pula-pula e tinha o inflável. O inflável, ó, aquele inflável grandão, tal, que criança sobe, desce, não sei o quê, não sei o quê. É muito mais interessante que um pula-pula, mas é muito mais caro. Mas é importante ter brinquedo para as crianças. Então, se o orçamento está mais escasso, é o pula-pula. Se você tem mais possibilidade, coloca o inflável, porque as pessoas vão memorizar muito mais ali do que aconteceu no seu evento, vai chamar muito mais atenção. Então, assim, esses itens, acessórios, eles trazem também o brilho, o evento, tá? Então, gente, comunicação, já passei item a item de coisas que você pode incluir, lembrando que feche as contas de patrocínio, se for um item acessório, priorize permuta, talvez permuta para os itens acessórios funcionam muito melhor, mas os itens essenciais é a captação de recurso, é o que está dentro da sua possibilidade, é o que você tem autonomia de decisão e gestão, tá? Então, pessoal, olha, um bom evento para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá aí a minha rede de contato, o meu e-mail e o meu telefone, que é o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Se você precisar de algum material específico, fala. E obrigada por vocês terem acreditado nesse curso, nessa formação e estarem presentes mais uma vez aqui nessa aula. Não esqueça de formalizar a sua presença para que você não tenha prejuízo à contagem do seu certificado, tá bem? Obrigada, gente. Reforçando que esse é um projeto que ele recebe o apoio financeiro da CECEL, o apoio cultural do Instituto Saberes e da Prefeitura de Juína e da Casa do Extintor, tá? Obrigada, gente. Até mais.